Olá a todos, hoje vou abordar um dos momentos mais marcantes da história do século XX, as Conferências de Yalta e Potsdam. Estas reuniões, realizadas durante e após a Segunda Guerra Mundial, reuniram os principais líderes dos aliados, Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill e José Stalin, com o objetivo de decidir o futuro do mundo num cenário pós-guerra. Em Yalta, em fevereiro de 1945, foram tomadas decisões cruciais sobre o destino da Alemanha, as nações libertadas da Europa e a criação das Nações Unidas. Mais tarde, em julho de 1945, em Potsdam, estas discussões continuaram, mas já se começavam a sentir as tensões entre os aliados, que resultariam na divisão do mundo durante a Guerra Fria. Durante esta apresentação, explorarei os principais acordos e divergências destas conferências, o papel de cada líder, o impacto das decisões tomadas e as consequências que moldaram a história e o mundo. Senhor Presidente Roosevelt, poderia explicar-nos o propósito da Conferência de Yalta? Certamente. A Conferência de Yalta, realizada em fevereiro de 1945, tinha como objetivo principal delinear o futuro da Europa e do mundo após a vitória iminente sobre a Alemanha nazi. O principal foco foi garantir a estabilidade política e económica e prevenir uma nova guerra. E como foi abordada a questão das nações libertadas? Decidimos que todas as nações libertadas teriam o direito de escolher o seu próprio futuro político através de eleições livres e democráticas. Chamamos a isso o princípio da autodeterminação. Primeiro-Ministro Churchill, o que foi decidido sobre a Alemanha? Foi acordado que a Alemanha seria dividida em 4 zonas de ocupação, administradas por nós, pelos Estados Unidos, pela União Soviética e pela França. Além disso, debatemos a necessidade de desnazificar a Alemanha, desmilitarizá-la e reconstruí-la economicamente. Senhor Presidente Stalin, a União Soviética teve um papel decisivo. Quais eram os vossos interesses? Para nós, era essencial garantir a segurança das nossas fronteiras. Insistimos no controle da Polónia e de outras nações do leste europeu, pois serviriam como uma zona de proteção contra futuras ameaças. Também pedimos que as reparações alemãs fossem substanciais para compensar os enormes danos sofridos pela União Soviética durante a guerra. E quanto à criação de uma organização internacional? Todos concordámos em criar as Nações Unidas, uma organização destinada a promover a paz e a cooperação internacional. Decidimos que os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, Estados Unidos, Reino Unido, União Soviética, França e China, teriam direito de veto para garantir decisões equilibradas. Passando agora para a Conferência de Potsdam, o que mudou em relação a Yalta? Chegamos a Potsdam. Em julho de 1945, já existiam tensões entre os aliados. Roosevelt tinha falecido, e Truman representava os Estados Unidos. A guerra contra a Alemanha tinha terminado, mas a guerra no Pacífico continuava. De facto, em Potsdam, o ambiente era mais frio. As discussões centraram-se em questões práticas, como a aplicação das decisões de Yalta, as reparações alemãs e a reorganização territorial da Europa. E quanto ao Japão? Emitimos a Declaração de Potsdam, exigindo a rendição incondicional do Japão. Pouco depois, tomamos a difícil decisão de lançar as bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, o que acelerou o fim da guerra no Pacífico. O que ficou por resolver? Quando chegamos a Potsdam, em julho de 1945, já existiam tensões entre os aliados. Roosevelt tinha falecido, e Truman representava os Estados Unidos. A guerra contra a Alemanha tinha terminado, mas a guerra no Pacífico continuava. Como avaliam o impacto destas conferências? Em Yalta, plantámos as sementes de um futuro mais estável, mas também criámos tensões que moldariam o mundo durante décadas. Para a União Soviética, as decisões foram vitais para garantir a nossa segurança e reconstruir o país. Embora tenhamos alcançado muitos acordos, em Potsdam ficou claro que os aliados tinham visões diferentes para o futuro do mundo. Obrigado pela vossa participação e pelas reflexões sobre este importante capítulo da história. Em conclusão, as conferências de Yalta e Potsdam foram momentos cruciais na reorganização do mundo após a Segunda Guerra Mundial. Embora tenham assegurado a derrota do nazismo e estabelecido as bases para a cooperação internacional, como a criação das Nações Unidas, também originaram divisões profundas que levaram à Guerra Fria. As decisões tomadas nesses encontros moldaram fronteiras, alianças e dinâmicas de poder que continuam a ter impacto nos dias de hoje. Estes episódios históricos lembram-nos da importância do diálogo e da diplomacia em tempos de transformação e conflito. Obrigada.